Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre o nosso Plano Canadá, antes mesmo da aplicação do visto até a residência permanente, que é onde a gente está nos dias de hoje. Exatamente. Bora lá então, lá. Bora. Tudo começou mais ou menos em 2018, quando a Bianca ela estava no intercâmbio dela ainda, que ela era au pair nos Estados Unidos, né? Aí eu fui visitá-la lá nos Estados Unidos e tal, gostei. E quando eu voltei, eu tinha vontade de morar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, especificamente. Nos Estados Unidos especificamente. Aí até eu tinha conversado com ela e tal, perguntado pra ela o que ela achava. Nessa época a gente só namorava ainda, né? E ela falou que ela não via sentido. Eu falei, gente, eu tô fazendo intercâmbio ainda, a minha ideia é voltar pro Brasil, terminar minha faculdade, que eu tinha trancado pra fazer o intercâmbio de au pair, e aí encontrar um trabalho que eu falasse inglês na minha área, e era isso que tinha na minha cabeça. Daí o Matheus falou, Não, tipo assim, a Bianca falou não, eu falei, tá bom. De qualquer forma eu comecei a guardar dinheiro, né? Uhum. Porque eu sempre tive esse sonho de morar fora, de morar bastante tempo fora, né? E... que o Mário já tinha morado fora por 6 meses mais ou menos na Europa, mas foi tipo na Irlanda pra estudar inglês, né? Exatamente. E de lá mesmo, assim, você já tinha essa vontade, né? Tipo, de sim. morar mesmo. É que quando eu fui com datas, né? Eu tinha data de ir e data de voltar. Eu sempre tive o sonho, assim, de ir sem data pra voltar, né? É o que tá acontecendo aqui hoje agora. A partir disso, eu comecei a guardar dinheiro. Eu acho que a Bianca... Você sabia Do quê? que eu tava guardando dinheiro? Você sempre guardou muito dinheiro, tipo assim, você guardava muito seu salário, assim. Desde que a gente se conhece, eu lembro. Então, mas aí você começou a focar mais pra isso, né? Tipo, específico pro Plano Canadá. Exatamente. Só ele tava fazendo o Plano Canadá e eu tava, tipo assim, na minha cabeça, vivendo. Não vamos. Ele desencanou desse negócio, só vamos viver. Aí eu voltei pro Brasil em 2018, no final de 2018. E aí a gente começou a avaliar, tipo, prós e contras. Eu falei, não, mas eu não quero, eu tô de boa. E aí a gente foi avaliando e daí eu falei, cara, eu acho que não tô querendo ir porque eu já tenho isso na minha cabeça, de terminar, conseguir um trabalho e ficar no Brasil. Eu falei, cara, e se der certo? E se for legal a experiência no Canadá? Porque, querendo ou não, a gente só teria 2 anos firmados pra poder viver no Canadá por conta da faculdade que a gente ia escolher, que seria 2 anos. Então eu falei, vou lá, faço a faculdade e se eu não gostar, eu volto. Foi isso que eu coloquei na minha cabeça. Então daí a gente deu início ao Plano Canadá. Em 2020 a gente tomou a decisão de correr atrás do Plano Canadá e aí que a gente foi buscar uma consultoria, né? Isso, exatamente. A ideia principal do nosso Plano Canadá era eu ir estudando, né, pra mudar de área. Porque eu sempre trabalhei na área de manufatura, né, mas eu já tava cansado disso. Eu queria mudar um pouco de área e tal. Aí... A própria consultora, a primeira consultora que nos atendeu, ela falou, não, continua na área e tal, não sei o quê. Só que como eu não queria continuar na área, a gente decidiu da Bianca vir estudando, né? Porque eu não queria também mudar de área, eu falei, aí a pessoa mesmo falou assim, acho que é melhor a Bianca ir, porque ela já faz um curso especializante, como é que fala? Um curso... um curso voltado para a área dela. Isso, que vai me especializar melhor. Daí fica mais fácil para ela entrar no mercado canadense, porque ela já vai ter experiência no Brasil, né, de trabalho. E mais o curso canadense que eu iria fazer, que facilitaria também um pouco mais. Isso, e também a gente escolheu esse curso para ela porque fica mais fácil na hora de explicar o visto, né? Na hora de tirar o visto. Fica mais coerente, isso aí até meio que prova que, tipo, ela só vai mesmo fazer o curso e vai voltar pro Brasil, porque é isso que eles querem saber, né? Exatamente. Eles só vão lá pra estudar mesmo, realmente, e voltar pro Brasil. Depois, quando a gente decidiu que eu iria estudando, eu comecei a estudar pro IELTS, que é a prova de proficiência de inglês que você precisa fazer pra comprovar o seu nível de inglês pra entrar na faculdade. E aí, gente, a pandemia entrou. Exato. E aí, o que aconteceu, acabou facilitando um pouco mais porque eles começaram a aceitar o Duolingo, que é uma prova eu acho que é bem mais fácil, na verdade, que o IELTS. O IELTS é uma complexidade muito grande e sem falar que ela é muito mais cara a prova pra poder fazer. O Duolingo, na época, eram $50 americanos e o IELTS eram, tipo, $300 americanos. Exatamente. Então, facilitou muito. E aí, quando eu fui fazer o Duolingo, eu fui reprovada na primeira vez, porque a estrutura da prova é bem assim... Você tem que ser bem certinho, eles te filmam o tempo todo, porque é em casa que você pode fazer. Então, teve uma hora que eu comecei a olhar pra cima pra pensar, e tipo, eu não tinha visto as instruções da prova.
que aconteceu, eu fui anulada porque eles acharam que eu tava colando quando eu olhei pra cima. Mas aí depois da segunda prova, eu fiz, passei tudo certinho, e aí a gente aplicou pra Niagara College, né? Porque a gente tava querendo ir pra Niagara. Sim. A gente tinha escolhido Niagara porque como eu já tinha vontade de morar nos Estados Unidos, e fazendo uma pesquisa, o melhor país para se imigrar seria o Canadá, por conta da facilidade do processo de imigração, Sim, né? tinha bastante problemas. Isso. Aí a gente acabou escolhendo o Canadá e escolheu uma cidade que fica na fronteira com os Estados Unidos, né? Para ficar bem próximo e tal. Aí a Bianca aplicou para Niagara College, só que depois que ela aplicou, a gente recebeu a aprovação, nós decidimos vir para London, Ontário, aqui onde nós estamos hoje, porque nós temos uma prima que mora aqui, né? Os nossos primos moram aqui, e nós tínhamos um casal de conhecidos também. O que facilitaria muito, que a gente ficou pensando, nossa, a gente vai pra Niagara, uma cidade que a gente não conhece e que a gente não tem ninguém que a gente conhece, né? E sem falar que é uma cidade muito turística, então tem muito mais hotelaria, restaurantes, serviços, né, nessas áreas, que não é nossa área, então acho que a gente ia penar um pouco mais para poder crescer lá. E aqui Londres é uma cidade que tem muita empresa, né? Bastante empresa. Logística, manufatura, tem muito. Então assim, a gente pensou mais também na parte de eu entrar no mercado de trabalho, conseguir entrar em empresa, e o Má também já tem experiência em empresas, então facilitaria muito. Então a gente acabou mudando para London. E tem que usar a lógica também, né? Quanto maior a cidade, mais empregos vão ter. Exato. E quanto maior a cidade, melhor eles pagam, esse tipo de coisa. Aí a gente nem pensou em Toronto, porque é um grande centro, pra gente não valia a pena, a gente acabou escolhendo London mesmo. Por conta de família e tal, né? E Toronto também, as grandes cidades são um pouco mais caras, né? São mais caras o custo de vida também, né? Como a gente queria vir pra imigrar mesmo, tentar imigrar, tipo, vamos pra uma cidade mais de boa, né? Tem menos pessoas e tudo mais, então foi isso. E assim que eu fui aprovada nessa faculdade, que é a Fanshawe aqui de London, a gente foi pra São Paulo pra poder fazer os exames médicos. Gente, tem tanta coisa que tem que fazer pra conseguir o visto. Então a gente foi lá pra São Paulo pra fazer o exame médico. Depois do exame médico você tem que fazer biometria, né? Só que como já tinha começado a pandemia, todos os centros de biometria da região tinham fechado. Aí só tinha o centro do Rio de Janeiro, de Brasília, se eu não me engano de Recife. De Recife, Aí a gente pensou em pegar de Recife pra ir lá passear e já tirar a biometria, ou de Brasília também, que a gente não conhecia. Que era mais perto, né? Que era mais perto, E a gente acabou optando pelo Rio de Janeiro. Sim. Beleza. Aí, uma semana antes do nosso agendamento, os centros começaram a fechar por conta da pandemia. Aí fechou o de Recife, o de Brasília. Só o que a gente agendou que não fechou. Não, e detalhe, a gente recebeu um e-mail antes, né? Tipo, uma semana antes. Não, um ou 2 dias antes. 1 ou 2 dias antes a gente recebeu um e-mail do CASV do Rio de Janeiro falando que eles iriam fechar, que eles estavam cancelando nosso agendamento. E a gente ficou desesperado, porque a gente viu todo mundo fechando e não tinha mais opção, a gente precisava fazer os exames logo, né? A biometria logo. E a gente recebeu esse e-mail depois de minutos, né? Eles mandaram um e-mail falando, não, é engano, a gente vai continuar trabalhando. Pode vir. Pode vir. Confia. E aí a gente foi. A gente foi, tirou a biometria, passou o final de semana lá. Aí no último dia, um pouco antes da gente voltar, nossas mochilas foram roubadas, todos os nossos passaportes e todos os documentos do nosso processo. Tudo. E pra quem não sabe, quando você vai tirar a biometria, eles pegam seu passaporte, eles imprimem um código de barra único do seu processo e colam atrás do seu passaporte. Isso. Então, a gente não teria que só tirar um novo passaporte, a gente teria que começar um novo processo de exame médico, biometria, fazer tudo do zero novamente. Só que aí isso aí era domingo, né? Quando a gente foi roubado, a gente voltou para Campinas. E na segunda-feira mesmo, entraram em contato com a gente, falaram que encontraram nossos documentos. Aí eu tenho um primo que mora lá, ele foi, buscou os nossos documentos, mandou por Sedex e a gente conseguiu 100% dos documentos. Engraçado que quando a gente foi roubado, a gente ficou tipo, não é possível, isso não tá acontecendo não. A gente ficou tipo, não, vai aparecer. Não acreditou. A gente não acreditou, a gente ficou tipo, não tá acontecendo isso. Outro dia a gente já conseguiu,
E deu certo, deu tudo certo. Era pra gente ir mesmo. E depois de exame médico, biometria e os documentos necessários, nós fizemos a aplicação pro visto. Aí, por conta da pandemia, os processos estavam muito demorados. Era uma loucura. Aí nesse meio tempo que a gente estava esperando uns 6 meses mais ou menos para processarem os nossos vistos, a gente casou no religioso. Detalhe, a gente casou antes também no papel para poder iniciar a aplicação para ter um status de casado. E aí, depois que a gente mandou a aplicação, a gente casou no religioso, no meio da pandemia, foi uma loucura. Um casamento super pequeno, né, bem reduzido pra gente já poder casar, já pegar o visto e já ir pro Canadá. Essa era a nossa coisa que a gente tinha na cabeça, né? Esse era o nosso plano, né? E aí, nesse meio tempo também que a gente casou e tudo mais, estava esperando o visto, a gente avisou os nossos chefes que a gente também iria sair do trabalho porque a gente ia pro Canadá. Isso, a gente não queria sair de supetão, né? Pra não pegar ninguém de surpresa. Então, eu acho que 2 meses, 3 meses antes de setembro, né? Nós avisamos, falamos, nós tivemos a oportunidade de ir pro Canadá e tal. E provavelmente nós vamos sair. Se vocês conseguirem nos mandar embora, beleza. Se não, tudo bem também. Só que chegou agosto, o nosso visto foi negado. Foi negado, gente. Mais de um balde de água fria. E o college e a faculdade da Bianca já começava no próximo mês praticamente, né? Nossa primeira aplicação foi totalmente caótica, com os nossos documentos sendo roubados. A consultora, a gente não gostou muito da consultoria que foi prestada nesse nosso primeiro processo. Alguns documentos foram negligenciados, né? E aí, 2 motivos que eles deram pra gente da negativa foi porque a gente não comprovou vínculo suficiente com o Brasil e também a parte financeira. Então, assim, a gente ficou bem chateado, né? Porque sim. Toda vez que a gente também precisava de um auxílio dessa assessoria que a gente contratou, a pessoa era meio assim... Ela meio que dava risada na nossa cara, tipo assim, vocês não sabem do processo. A gente ficou bem assim chateado, porque quando a gente contrata uma pessoa, a gente quer que a pessoa dê informação pra gente, porque a gente não sabe de nada. Então, é o que o Matheus falou, a gente foi bem negligenciado em vários documentos lá, e a gente até pensou em desistir do plano do Canadá, né? A gente ficou bem chateado. E aí depois dessa resposta, a gente falou com os nossos chefes pra voltar, né? Continuar trabalhando. A gente voltou pros nossos chefes, pedimos pra falar, não deu certo, talvez mais pra frente, vamos continuar aqui, bora pra cima. Exato. E a gente decidiu também de mudar de consultoria de imigração, né? Isso. A gente pegou outra consultora, e aí a gente viu, gente, que, por exemplo, a nossa carta de intenção, que você tem que fazer uma carta falando as suas intenções de vir pro Canadá, e o que você vai fazer depois, pelo menos da faculdade, o que você vai fazer depois, se você vai voltar pro Brasil, quais são as suas intenções. A nossa primeira carta era um parágrafo só, né? Era um parágrafo. Um parágrafo. Quando a nossa consultora nova viu, ela falou, gente, tem que explicar tudo detalhado, tudo. Tanto é que a nossa segunda carta teve mais ou menos umas 3 páginas completas, assim. Então, tipo assim, foi tensa a primeira consultoria. Enfim, gente, aí a gente acabou enviando a segunda aplicação em dezembro de 2021. E aí, em abril de 2022, foi aprovado, graças a Deus. Foi bem curto o espaço de tempo da nossa... Da nossa segunda aplicação, porque a gente enviou, 31 de dezembro, a gente recebeu a resposta em abril, só que a primeira semana de maio já começavam as aulas dela, né? Então a gente teve, menos de um mês pra resolver tudo. Sim, comprar passagem, coisas. E quando a gente aplicou de novo, a gente avisou nossos chefes de novo. Que a gente ia sair definitivo, assim, a gente ia sair definitivo. Independente da positiva e negativa, né? Isso, independente da resposta, a gente ia sair, porque a gente tinha plano B, plano C, né? Plano B era a Austrália, que o irmão da Bianca tava morando lá. Plano C era Portugal ou Irlanda, né? Porque já tinha algum conhecimento, tinha alguns conhecidos lá também. A gente ia sair de qualquer jeito. A gente ia sair de qualquer jeito, então a gente já tomou essa decisão. Aí, primeira semana de abril, eu já saí do trabalho. A Bianca, eu acho que ela ficou mais um pouquinho também. Eu fiquei mais um pouquinho. Eu lembro que a gente tava tão de saco cheio, que antes mesmo do nosso visto ser aprovado, a gente já tinha 2 malas prontas, né? Já tinha 2 malas prontas. E a gente sentiu nossa vida tão estagnada depois que a gente casou e tava esperando o processo do visto rolar, que a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa, vamos deixar umas 2 malas já prontas, com as coisas que a gente não quer usar mais, e vamos. E aí, gente, dia 25 de abril a gente embarcou e chegou aqui no Canadá. E aí, eu praticamente já vim com o trabalho certo, porque a prima do Mar
conhecia uma pessoa que contratava cleaners e eu comecei na faxina mesmo. E o Má, um casal de colega nossos na época, já tinha também um trabalho meio que pronto na construção, Isso, né? Exatamente. E aí, então, o Má ficou 1 ano trabalhando, e nesse 1 ano que ele estava trabalhando, ele já estava correndo atrás das documentações necessárias para a gente aplicar para residência permanente, que era a equivalência do diploma, fazer o teste do proficiência. CELP, de proficiência, que o Má que fez, você fez o CELP, né? Fiz o CELP. E mais a carta do histórico de... O histórico de trabalho. Porque assim, pra quem não sabe, aqui no Canadá, para o processo de imigração, você precisa fazer pontos, né? E cada tópico você vai ganhando pontos. Que é tipo, se você tem uma proficiência de inglês boa, se você tem experiência de trabalho, se você tem faculdade... A sua idade também conta. Se você tem abaixo de 30, você também tem uma pontuação maior. Depois dos 30 você vai perdendo pontuação. Então tudo isso conta. Então nesse meio tempo aí que a gente foi trabalhando, a gente foi juntando todas as nossas evidências, nossas comprovações de pontuação pra já dar início no nosso processo de residência permanente. Exato. E aí, antes mesmo do Má completar 1 ano de trabalho na construção, a gente já contratou uma assessoria de imigração, que foi a Karina Iane, que ela é maravilhosa, ajudou a gente bastante, né, no nosso processo, foi perfeita, explicou tudo certinho pra gente, a gente tinha muita dúvida, ela tirava, a gente mandava mensagem no Skype, né, na época. Ela respondia na hora. Então, muito rápido. Então, foi ela que ajudou a gente, e aí ela analisou nosso perfil e viu que o Má poderia ser o aplicante principal do PR. E aí ela analisou um programa que desse certo para a experiência que ele tinha. Não, na época era provincial, era né? Provincial. Era o OIMP. Isso. De início a gente abriu o processo no OIMP, que aí o OIMP, quando você é aceito, você ganha 600 pontos no seu perfil. Então, vamos supor que você já tem, tipo, sei lá, 400 pontos somando com experiência, faculdade, inglês, idade, somaria mais 600, ou seja, você teria 1.000 pontos na imigração. E aí, quando o governo fizesse um sorteio de, sei lá, 800 pontos, por exemplo, você já seria apto para poder ser chamado, ser convidado pelo país a ser um residente permanente, né? Para enviar a aplicação para residência permanente. Então, quando a gente aplicou para o INPE, em seguida o governo lançou esse sorteio. E aí a gente tinha exatamente os pontos, né? Pro Express Entry. Pro Express Entry. Então a gente acabou retirando a nossa aplicação do OIMP, que era do provincial, e foi direto pro Express Entry, que era o federal. Porque a gente já tinha toda a pontuação, não precisava dos 600, então já foi direto no Express Entry. E aí a gente aplicou em setembro de 2023, e aí em janeiro saiu a aprovação, né? Saiu a aprovação. E aí nos tornamos residentes permanentes. Em janeiro de 24. Janeiro de 24. E aí demorou um tempinho pra poder receber as carteirinhas, né? Porque demora isso aí demora bastante. Processo. E foi uma coisa muito boa, porque eu nem tinha nem terminado a faculdade. E a gente conseguiu pagar o último semestre como doméstico, como canadense. Tipo, 3 vezes menos. Que a gente paga 3 vezes mais quando é imigrante. E aí foi isso. Agora a gente tá esperando pra aplicar pra cidadania. Pra cidadania. E ganhar o passaporte, o tão sonhado passaporte canadense. Se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir. Eu acho que assim, se não tivesse uma assessoria tão boa, acho que a gente não estaria nem com PR aqui agora. Então, assim, a Karina foi sensacional, né? Exatamente. Sensacional. Ela ajudou a gente em tudo. E assim, esses processos, até de visto, de residente permanente, são processos muito caros, né? Muito caros e muito importantes, né? E muito importantes. Assim, vale o investimento, porque, cara, é o seu sonho que tá ali. E qualquer coisinha errada que você faz, você pode pôr todo o seu sonho em risco. E assessoria, ter uma assessoria, uma pessoa que te auxilia, assim, é muito caro. É muito caro, a gente sabe disso. A gente já juntou um dinheiro enorme pra poder investir nisso. E a gente entende que tem gente que gosta de aplicar sozinho, né? Tem gente que prefere. E prefere aplicar sozinho. E assim, tem muitas regrinhas que a gente tem que seguir pra poder ter uma aplicação boa que vai, né, que vai ser aprovada. E aí, por isso também, que a Karina criou também um curso que você consegue fazer essa aplicação sozinha. Ela vai, tipo, mostrar tudo pra você, um passo a passo completo. Vai explicar também como que você pode melhorar o seu perfil no Express Entry, o que você pode fazer pra poder aumentar essa pontuação e poder conseguir entrar nesse sorteio que o Canadá faz durante o ano.
Então, se você também tem interesse, eu vou deixar também o link aqui desse curso pra vocês darem uma olhada nos módulos que tem lá, que é um curso, assim, completo. A Karina já faz mais de 10 anos no mercado, ajudando muitas pessoas em processo de residência permanente. E esse curso, ele é ideal para você que quer aplicar sozinho e não sabe muito bem o que tem que fazer, quais os documentos que tem que buscar, que tem que correr atrás. E aí ela vai te ajudar, direcionar e te mostrar o passo a passo da sua aplicação para ela ter uma aplicação de sucesso e você conseguir realizar esse seu sonho que a gente já sonhou muito. Exatamente. E hoje a gente, né, tá aqui para poder contar a história aí para vocês. Exato. E é isso, né, Mar? Isso. Mais alguma coisa? É isso. É isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo tão pedido por vocês. E a gente falou, não, a gente tem que fazer esse vídeo logo pro pessoal ver como é que foi, né? Porque a gente tem curiosidade, né? A gente via bastante. É interessante, A gente via bastante no Brasil como é que era o processo. E porque cada um tem um plano Canadá, né? Exato. Igual, a gente chegou aqui e teve uma história. E cada um que chegar aqui vai ter uma história diferente. Cada um tem um plano Canadá diferente. Exatamente. São perfis diferentes, né? São perfis diferentes. Vai ser planos diferentes, estratégias diferentes. E Exato. é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, compartilha, comenta, curte. Não deixe de nos seguir também aqui no canal para acompanhar, para continuar acompanhando a gente aqui nessa trajetória, nessas terras de lados do norte. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, valeu. Falou, até mais. Tchau.